Boa noite a quem está nos assistindo nesta live ao vivo, onde nós vamos, eu e meu irmão Nelson Ponce Dias, vamos conversar com o Ricardo Watzke. Nós vamos conversar a respeito do empreendedorismo, que é o objetivo do nosso canal, tá? Então eu vou oferecer a entrada do Nelson para ele se apresentar, e depois logo em seguida o Ricardo. Pode, Nelson? Já estamos Estamos todos ao vivo. Tira a câmera lá, Nelson. O Nelson está com A a minha câmera câmera. virada. Estão vendo a câmera virada. Inverter a câmera. Inverter a Oba! câmera. Boa noite, sejam bem-vindos. O Ricardo e o Nelson. Vamos, Nelson, então, te apresenta, para que depois o Ricardo se apresente e a gente comece o nosso bate-papo. Beleza. Meu nome é Nelson, para quem não me conhece, quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou irmão do Gilberto. Eu tenho várias habilidades que nós estamos contando à medida que estão passando os programas, várias habilidades, e essas habilidades nós estamos transferindo para motivar as pessoas que nos ouvem, né? Servindo de caminho para as pessoas, né? E eu estou falando de Florianópolis, e eu estou muito contente de poder ouvir o Ricardo, que eu só conheço através do Gilberto, de ouvir, e eu vou conhecer o Ricardo agora. Bem, isso aí. Muito bem, pessoal. Então, eu me chamo Ricardo Vaz. Eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Também somos de Santa Catarina, pertinho de Floripa, então é uns 180 quilômetros, né, Nelson? Estamos perto. E eu atuo já há mais de 10 anos com empresas, com empresários, líderes e gestores, formando equipes, formando gestores, líderes e empresários no desenvolvimento humano para que se potencialize as suas habilidades técnicas operacionais. E dessa forma a gente atinge resultados diferenciados nas equipes, nas empresas, a partir realmente do potencial técnico que vem a partir da potencialidade humana em primeiro lugar. E o meu lema, o meu propósito é ser melhor na vida e nos negócios. E antes desses 10 anos eu também tive algumas histórias de empreendedorismo aí, que realmente já foram bem interessantes e nos trouxeram e ajudaram a chegar até esse momento que aqui estamos. E somos coautores do livro, né, Gilberto? Estamos, eu fiz a apresentação quando vocês não entravam, então vou mostrar aqui. Isso. Eu e o Ricardo somos coautores na segunda edição do livro Autor Palestrante. Cada um de nós escreveu a sua palestra, a proposta de palestra, e esse livro vai ser lançado, lançamento oficial, dia 22 de março, agora, sábado, próximo fim de semana, em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e depois ele terá um segundo lançamento com o pessoal que mora mais próximo de São Paulo. E não sei se o Ricardo vai fazer algum em Santa Catarina, que eu vou também. Se ele quiser, eu estou indo. Precisamos movimentar, isso é verdade. Então, o Ricardo tem que participar do lançamento. Isso aí. Mas vamos conversar. Vamos começar, então. Só vou fazer um apêndice. O Ricardo saiu do Zoom. Ele deu uma queda aqui na internet, mas logo já retorna, tá? Eu vou fazer um parênteses. Antes do Gilberto começar, eu vou dizer o seguinte: essa live vai estar disponível nos canais do Ricardo, do Gilberto, e vai estar disponível também no meu canal, em seguida que terminar. E, posteriormente, ela vai estar disponível também no YouTube. Ela vai estar disponível também no nosso canal lá do YouTube. Tá? Vai lá, Ricardo. Gilberto. Então, vamos então ver com o Ricardo um pouquinho da história. E primeiro vamos começar pelo... O que o Ricardo entende por empreendedorismo? Muito bom. Cara, essa pergunta ela é fantástica, porque até é uma palavra que está na moda. Hoje todo mundo quer ser empreendedor, né? Porque tem essa questão do empreendedorismo digital que está muito forte. E é uma nova
era de empreendedorismo, né? Nossa, era diferente lá quando a gente começou. Então, para quem não sabe, eu tenho 43 anos de idade, mas já comecei a trabalhar lá com meus 9 anos de idade também. E eu fazia, na época, serviço de banco para o meu pai. Eu era office boy, né? Na época se chamava office boy. E eu fazia serviço de banco, pegava o dinheirinho com a conta para pagar, daí o pai dizia assim, ó, paga a conta e o saldo deposita. Era bem assim a frase que ele dizia. Aí a gente levava o boleto no banco, pagava e o saldo, o que restava do troco, depositava na conta corrente. Mas era o atendente, enfim, né? Então era tudo, não tinha nada de máquinas, etc. Hoje, todo mundo se denomina empreendedor quando já começa a aparecer um pouco na internet, os caras mais jovens, inclusive, e tem um PDF para vender. E realmente isso já é empreendedorismo. A gente não pode desfazer, por quê? Porque isso nada mais é do que o tempo lá que eu fazia, às vezes, de repente, um período curto, fui fazer sacolé para vender. Não sei como é que se chama aí na região, como é que se chamava na região de vocês, né? Eu pegava os suquinhos, colocava naquele pacotinho compridinho assim, amarrava, congelava e vendia para os vizinhos. Mas já era um empreendedorismo na época, né? Mas vamos lá, o que é então o conceito de empreendedorismo? Né? O conceito de empreendedorismo é de nada mais é do que a capacidade de identificar, criar e desenvolver e implementar oportunidades. Implementar, criar, desenvolver oportunidades. E é isso, e a visão empreendedora é identificar dentro de oportunidades algo que talvez não tenha sido visto da forma que você vê e que você enxerga. E eu acho que o que realmente diferencia uma visão empreendedora de uma visão de negócio, pura e simplesmente, é essa visão criativa, né? E a gente tem que ser criativo nesse empreendedorismo, né? Na história de vocês, que vocês já passaram muitas também aí, eu tenho certeza que foram várias, né? E teve que ser muito criativo, na verdade. O empreendedor, ele observa as oportunidades e se antecipa aquilo que ele percebe que o mercado vai consumir, né? E empreendedor não necessariamente é um empresário. Exato. O empreendedor pode ser um empregado numa empresa e ele tem um espírito empreendedor. Ele faz o trabalho dele diferenciado. Eu e o Nelson também tem, o Ricardo, quando nós éramos CLT, a gente fazia mais do que era pedido. Exato. Tem um livrinho que é muito famoso, faça o que tem que ser feito, mesmo além do que lhe pedem. Faça o que tem que ser feito. E faz além do que lhe pedem. Isso já é um espírito empreendedor, né? Mas conta umas experiências suas além do sacolé, porque o Nelson vendia que suco na feira, 3 por 500. 4 que suco por 500. 4 que suco por 500. E assim que eu vendia o que suco na feira. Olha aí. Fantástico, né? Sabe qual coisa que é bacana? Oi? Conta aí, então, os seus empreendimentos. Os meus, vamos lá. Então, assim, ó, sim, essas foi uma questão de criança, aquela coisa de brincadeira, mas eu acho que é uma experiência necessária para toda criança passar, entende? Então, foi bacana. Eu lembro que nos primeiros que eu fiz, eu lembro de fazer suco de limão espremido, que eu ia lá no pomar do meu opa, né, que é o ovô, né, aqui o alemão chama de opa. E aí ele tinha lá as frutas e tal, e ele tinha lá daí o limão, e eu fazia o suco de limão, espremia açúcar e tal, colocava em forminha de gelo, cara. E aí, como eu não tinha palito de picolé, eu colocava em palito de dente. E eu saía nos vizinhos aqui, ó, vendendo. E era assim, cara, o que tinha de moeda nos cantos eu tinha que pegar e tudo certo. Então é essa experiência que é fantástica, né? Mas sim, comecei a trabalhar cedo. Depois, então, realmente, lá para meus 16, 17 anos de idade, eu fui estudar em Curitiba. E na época, para fazer faculdade. E aí eu comecei a comprar peças de computador. Né? Tinha uma pessoa que trazia as peças para mim, eu montava, configurava, entregava tudo direitinho. Aí acho que esse foi meu primeiro real, assim, trabalho de empreendedorismo mesmo, e eu ganhei dinheiro com isso. Eu fiz dinheiro a primeira vez. E na época eu estudava e tal, etc. Essa foi uma das histórias. Depois disso, então, eu entrei realmente... aí entra uma situação interessante. Ó. Às vezes o pessoal acha que empreendedorismo é só quem faz um negócio próprio, mas não que entra em um negócio, às vezes, como um empregado, um funcionário. Mas eu tive um comportamento empreendedor em 2004, gente, que eu comecei a estudar um software chamado SolidWorks. Vocês já viram falar do SolidWorks? Ele substituiu o AutoCAD nas engenharias. Nas engenharias era tudo aqueles desenhos, só as linhas, né, em 2D que você via todo. O SolidWorks, em 2000 a 2001, ele entrou forte nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, como um software de engenharia em 3D.
Então você via as peças, você girava no computador e tal, aquela coisa. E quando eu conheci, eu achei fantástico. Aí eu arranjei com um colega, não sei como veio, com uma pilha desse tamanho assim de apostilas, tudo em inglês. E aí eu olhei assim, quanto é que é esse negócio aí? Ah, custa tanto, não lembro, eu sei que paguei caro. E eram umas apostilas do SolidWorks. E aqui no Brasil, aquilo era tudo em inglês, não tinha material em português na época. E aí no Brasil, aqui estava começando a chegar o SolidWorks, né? Ainda usava muito AutoCAD. E naquela época eu disse assim, esse negócio vai pegar. Eu vou estudar esse negócio. E eu estudei. Achei cabeça, estudei por uns 2, 3 meses, cada apostila tudo, debulhei. E eu decidi assim, ó, vou ser o primeiro profissional certificado de SolidWorks no Brasil. Aí eu realmente fui atrás, paguei horror, um olho da cara aquela vez numa certificação, fui o primeiro profissional certificado do Brasil de SolidWorks. E eu virei técnico deles. Inclusive, trabalhei por 3 anos, viajei o Brasil inteiro trabalhando com a SolidWorks depois desse tempo. Mas o interessante dessa história é o quê? Cara, foi visualizar isso, entende? Já deu para perceber que aquilo seria um próximo passo, seria um próximo momento. Hoje, todas as engenharias que trabalham com projetos mecânicos usam o SolidWorks. Então, é algo que hoje é comum, hoje é normal. Mas naquela época, em 2004 para 2005, isso foi inovador. E realmente era inovador, né? Então, quando eu cheguei nas empresas para trabalhar e fui funcionário por um tempo, me abriu portas. Por quê? Eu entrei como desenhista, depois virei projetista. Em 9 meses do primeiro emprego que eu tive contratado dentro de uma empresa dessa, eu me tornei coordenador dessa engenharia. Por quê? Por essa visão empreendedora, por essa visão diferente. E lá dentro da engenharia também tivemos vários projetos que foram completamente inovadores. E, para complementar essa história do empreendedorismo dentro de uma empresa também, quando você é contratado, numa dessas empresas que eu trabalhei com projetos, eu era coordenador, depois cheguei a ser gerente de algumas engenharias em outras empresas que eu trabalhei também. Nós fizemos uma peça aqui que ela substituía um conjunto de umas 8 peças diferentes mecânicas, porque elas eram muito difíceis de serem usinadas e processadas, porque realmente os equipamentos do Brasil não eram de qualidade tão boa como os europeus. E eu tive a oportunidade em 2011 de ir para a Alemanha, numa feira mecânica, onde eu pude conhecer aquelas peças bem feitas, bem projetadas por aquelas máquinas lindas e maravilhosas. E a minha ideia era essa, cara, eu vou conhecer aquela peça linda, maravilhosa, toda usinada, os 8 componentes. E eu, para resolver o problema dos 8 componentes ruins, na época, mas como eu conhecia o software, eu fiz com uma peça de chapa metálica o mesmo componente. Ficou feio, mas era uma peça, só que várias dobras, ela funcionava e resolvia o problema das 8 peças. Mas ela era feinha, e a gente adorava, como é a mecânica, né? Gostava de as peças bonitas e nada. Cheguei na Alemanha, na feira, vi uma máquina daquela, eu falei com os alemão lá, eu disse assim, cara, me ensina a fazer essas peças. Aí ele olhou assim meu crachá, Brasil, Brasil, e começou a falar inglês, né? Aí eu falei, sim, somos do Brasil. Qual que é a empresa? Eu falei o nome da empresa. Oh, pelo amor de Deus, ensina a gente a fazer aquela peça dobrada. Olha que loucura. Eu fui para lá para conhecer aquela coisa linda, usinada, 8 componentes diferentes. Eu falei, mas por que vocês querem conhecer essa peça dobrada de lata aqui? Cara, é uma peça que vocês fazem e a gente não precisa fazer 8. Eu não estava focado na época, entende? No custo-benefício. Eu estava na solução do problema que era operacional, eu não estava vendo todo, mas isso também gera oportunidades. O empreendedor, ele num erro, ele acerta muito, cara. Eu acho que essas histórias aqui são as histórias belas e bonitas do empreendedorismo, por quê? Porque tem um ponto do empreendedorismo que é o seguinte, né? A característica do empreendedorismo, na verdade, assim, ó, é que é uma competência que ela pode ser cultivada por meio de formação prática. Então, o que você pratica, você experimenta, te gera a oportunidade de se preparar e você ser, de fato, um empreendedor. É uma característica do empreendedorismo, ela é proativa, ela é de inovação, ela é criativa, né? Então, eu gosto de contar essa história porque mostra o como nossa visão, às vezes, o empreendedor, ele não tem resultados porque ele não consegue olhar realmente aquilo como um negócio. E vocês falaram algo interessante antes, o empreendedor é diferente do empresário. Eu tinha visão empreendedora, mas eu não tinha visão de empresário naquela época ainda. Eu só via realmente aquela coisa diferente para solucionar um problema. Mas eu não estava vendo como, pô, isso ali é bom para o mercado, porque a gente economiza peça. Não estava vendo desse jeito. Né? Isso que é interessante, a visão do empreendedor pode falhar. O empreendedor ele percebe a oportunidade. E o empresário, ele vê como isso pode rentabilizar. Exato. Né? Por isso que eu costumo dizer que o empreendedor não precisa ser empresário. Agora, o empresário tem que ser empreendedor. Perfeito. Ele só olha números. Ele só olha números, ele não tem o espírito do negócio. Ele não está no espírito criativo. E aí, Aldo? Eu quero saber aonde que tu desse, por que momento que tu desse por conta que tu eras um empreendedor. Porque tudo bem, a gente sai vendendo as coisas, vendendo suco, vendendo sacolé, mas tem um momento que isso dá um estalo. Para aí, eu tenho um dom para isso aqui. Quando é que tu desse por conta disso? Isso.
Eu acredito que foi justamente quando, resolvendo esses problemas, quando eu era contratado dentro das engenharias, quando eu entrei, na verdade, sempre na engenharia a gente quer subir para pesquisa e desenvolvimento. Esse é o próximo passo que toda pessoa da engenharia quer subir, né? Quer sair da engenharia e ir para a pesquisa e desenvolvimento de produtos. Eu estava gerenciando uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, de máquinas engenheiradas também, equipamentos de manufatura, e aí, cara, foi uma situação que eu fui colocado contra a parede pela direção e eles falaram para mim assim, ó, tu tem 3 meses para levar uma máquina assim, assada para a feira que vai acontecer no dia tal. Eu falei, cara, é um projeto novo, mas vocês querem que eu faça em 3 meses uma máquina, se na produção normal ali de uma máquina engenheirada, vocês produzem em 2. Né, eles estavam me colocando contra a parede. Aí eles, cara, te viram. Eu falei, beleza. Aí eu fui para o meu setor e falei para todo mundo assim, ó, rapaziada, é o seguinte, nós estamos lascados. A primeira coisa que eu falei para eles, nós éramos em 11. Nós estamos lascados. Eles querem que faça uma máquina, não tem opção, nós temos que fazer e acabou. Esse setor aqui vai pro lixo. Aí, imagina, eu coordenando lá 11 cabeças, né? Tinha pai de família, tem tudo. E aí eles falaram assim, você também aceitou, não sei o quê? Eu falei, cara, eu não tinha opção. Eu aceitei porque simplesmente era o que veio. Eu precisava, foi de cima para baixo, né? Um comando, tudo certo. Eu falei assim, ó, cara, é o seguinte, aí eu fui um por um. Fulano, você vai fazer a estrutura da máquina. O que você precisa para dar conta de fazer a estrutura dessa máquina? O projeto, construir, tudo certo? E entregar ela no prazo tal. Na condição ideal é isso e aquilo. Beleza. Fulano, para você fazer a parte do painel elétrico. Fulano, para fazer essa parte. Assim foi, um por um. E aí, com todos eles, qual foi a ideia naquela hora? Foi, primeiro, tirar essa percepção do impossível. Porque um empreendedor que tem a percepção do impossível, ele não é empreendedor. E aí que eu me dei conta. Mas naquele momento que eu saí de lá, eu falei, caceta, os caras querem me matar, me enforcar. Eles foram tudo pro boteco depois pra beber e me xingar, tá? Eu só não fui o único que não fui convidado. Mas tá tudo certo, pelo menos não me mataram naquela hora. Mas eles foram tudo depois pro bar pra beber, né? E eu não fui convidado naquele dia. Mas tudo certo, eu sempre era convidado. E aí, cara, nos dias seguintes aconteceram as coisas, eu peguei 3 carros da empresa, daí eu só falei pro meu diretor, assim, ó, nós estamos indo pra Curitiba. Então, daqui de Jaraguá do Sul, Curitiba, dá uns 190 quilômetros. E eu falei assim, nós estamos indo pra Curitiba, no fornecedor tal. Cara, era um galpão gigante, cheio de componente mecânico. Eu falei para os rapazes assim, ó, nós vamos para lá, vocês vão pegar que nem carrinho de supermercado, escolher os componentes que vocês acham que cabem na máquina, para poder projetar o mínimo possível de peças, e vocês só encaixar tipo Lego. E a gente produz pouco e encaixa esses componentes aqui. E eu vou negociar com esses caras aqui o que a gente consegue de custo para ficar dentro do que a gente precisa. E aí os caras, você tá louco, você não vai dar certo. Eu falei, não, faz essa parte que eu me viro com o resto. Só isso. E nós somos 3 carros para Curitiba, bicho, aqueles loucos. Nós parecia louco, assim, uma criança em loja de brinquedo, assim, sabe? Que parte que trabalha com projeto mecânico, vê essas coisas. Meu, componente bacana aí, se encaixa desse jeito na máquina, assim, sabe? E fomos e colocamos no carrinho, colocamos tudo numa mesa lá dos engenheiros daquela empresa nos ajudando e orientando. Ó, esse aqui dá para isso, dá para aquilo. Final das contas, nós projetamos a máquina e montamos ela em 1 mês e meio. Em 1 mês e meio. Ela era uma máquina superior a que nós já tínhamos. Ela era uma máquina que ela tinha um custo mais baixo do que nós já tínhamos. E ela era uma máquina que ficou pronta e ficou esperando 1 mês e meio para ir para a feira. Ou seja, a gente pensou, cara, foi uma visão de louco, né? O bacana é isso, ó. Quando a água bate na bunda, teu cérebro funciona. Tem umas coisas que o cérebro só funciona quando tu tá no arranca, cara. E foi o que aconteceu. E aí eu me dei conta disso. E naquele momento para frente, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou abrir o meu negócio. Mas eu queria sair daquele meio dos projetos. E aí sim, entrei numa franquia. Foram 2, 3 anos muito bons, né, dentro de uma franquia, uma loja, comércio. Foi muito bom, eu montei meu projeto, tudo certinho. E assim a coisa continua aí. E depois daquele momento, eu nunca mais saí desse mundo, eu nunca mais saí dessa vida de ter o próprio negócio. Então foi essa história do comércio, que foi bacana, foi legal. Depois tivemos uma queda, foi um momento de crise do país inteiro, a gente teve que fechar porque nós éramos 2 sócios. Aí eu, inclusive, esse foi assim, ó, meu menino dos olhos de olhar como ideia diferente como empreendedor. E foi quando eu fiz um biscoito de cachorro. E ele era comestível. Esse foi muito legal. Eu fiz um biscoito, olha só, galera, eu fiz um biscoito de cachorro que era pro dono humano poder comer junto com o cachorro para compartilhar. O negócio era tão louco, assim, ó, que iam só 3, 4 ingredientes, rapaz. Um saquinho, assim, pequenininho que eu vendia, ele tinha umas 150 gramas, 130, 150 gramas. Eu vendia 17 pila, 20 pila, mas me custava 1,50 com a embalagem. E eu fazia tudo na mão em casa, no forno de casa, entendeu? E saía vendendo por aí e tal. Entende? Assim, ó, deu para fazer dinheiro. E o negócio foi crescendo, foi chegando. Foram outras questões que não me permitiram dar continuidade na época.
Até que eu entrei nesse negócio que eu estou hoje há mais de 10 anos, atuando como realmente consultor, como treinador de pessoas, equipes, líderes, liderança e tal, porque vem também dessa nossa história, né? A gente teve essa experiência, essa expertise também e vivência nesse meio. E é aí que realmente eu acredito que o momento foi aquele e assim que ele foi continuando aí para frente. E uma característica do empreendedor, ele não foca no problema, ele foca na solução. Tem uma situação que ele tem que enfrentar e ele olha para a solução. Esse é o caminho para resolver. Ele não olha, mas isso aqui é difícil, isso aqui não dá certo, eu não sei que horas vou poder fazer. Não foca nisso. Ele foca no como fazer, encontrar a solução para isso. É uma característica do empreendedor, né? O Ricardo falou uma coisa aí que ficou batendo na minha cabeça, né? É bem aquela coisa, se você imagina que pode não dar certo, você não faz. O empreendedor é um sonhador, ele sonha com alguma coisa e bate atrás. Porque se ele ficar pensando que não vai dar certo, não vai fazer. Ele tem que pensar positivo. Foi tu comentar sobre a questão do impossível. O impossível, não posso pensar no impossível. Tem uma máxima que fala que essa questão do impossível, né? Se pensasse que era impossível, não tinha feito. Perfeito. Né? É exatamente isso. E o impossível é uma soma de difíceis, né? Tu pega aquele impossível, fraciona ele, vai resolvendo um por um. Encontra a solução. É só para ilustrar a noção, já que nós estamos com 5 pessoas ao vivo aqui. Isso. Isso é interessante, né? Nós 13 mais 5. Eu vou falar mais uma coisinha. O canal que vai estar no YouTube depois dessa live vai ser o Vendo de Fora, tá? Ele vai estar inteiramente lá e vai estar também os cortes. Tá? O Ricardo, eu vou passar para a pergunta, mais uma pergunta. Posso, Gilberto? Pode, vai lá. E os tombos do empreendedor? Tu fizesse um en passant ali, né, no tombo do empreendedor. Como é que é isso? Como é que isso projeta depois o tombo? Depois do tombo. Vamos lá. Eu acho que o tombo do empreendedor, muitas vezes, ele não percebe que ele está tombado. Tá? O empreendedor ele está tão apaixonado em alguns momentos por aquilo que ele acredita que ele não percebe que ele está tombado. Aí é quando ele começa a ter um pouquinho da consciência de empresário. Eu acho que o tombo do empreendedor, o primeiro tombo do empreendedor é quando ele se torna empresário. E daí ele vê aquilo que ele precisa abrir mão. Porque é como deixar um filho para trás, né? Um projeto desse. Então, dói muito, cara. Dói muito você fazer um negócio desse. Mas assim como nossos filhos que vão ganhando idade têm que uma hora seguir sua vida, né? Algumas coisas a gente também tem que abrir mão para isso acontecer. E exige muita maturidade. E normalmente, quem tem visão empreendedora, aí eu vou falar um pouquinho mais dessa parte do mundo comportamental, né? Quem tem visão empreendedora tem uma força muito maior criativa que vem da... A gente sempre é formado por dois lados, que vem um lado da nossa mãe e um lado do nosso pai, né? E normalmente o que vem do lado empreendedor é o lado forte que vem da mãe. O do pai é o do sustento, tá? O pai é o que sustenta. O pai é a visão empreendedora que nós temos e trazemos, ok? Então, o pai é o que gera sustento, consistência, continuidade, crescimento. Agora, a mãe é que gera a vida, que gera o novo. É a energia da mãe que nos traz essa visão do empreendedorismo. Então, a gente traz uma visão feminina mais forte, que é o lado da mãe, dentro que vem dentro de nós. E puxamos sim dessa força da mãe, mas a gente vai acessando aos poucos essa do pai. Então, eu vejo como é muito comum quem é empreendedor ter essa força maior, porque não é uma força de consistência, é uma força de pico. O empreendedor ele tem uma força de pico. Agora, se ele começa a ter maturidade, ele traz a força do pai junto, que ele vai ter esses momentos de crescimento, cai, sustenta de novo, cai e está tudo certo. Ele consegue, nessa flutuação desses momentos, ele gerar um resultado constante também. Entende? Eu acho que o empreendedor toma tombo, o primeiro, eu acredito, é quando ele toma consciência de que aquilo tem que ser um negócio. Esse eu acho que é, na minha percepção,
esse é o primeiro tombo e é o que mais dói para o empreendedor, porque ele tem que abrir mão, assim como uma mãe tem mais dificuldade de abrir mão de um filho, o pai sabe, toca pro mundo, moleque, você tem que viver tua vida, entende? Aí é o empresário que dá conta de fazer isso, o empreendedor dói fazer isso. Eu não sei se concordam comigo, vocês já passaram por outros vários processos também. Assim que funciona. É exatamente assim que funciona. A gente teve em casa isso, a mãe empurrava, a nossa mãe era empurradora, nós temos isso, a mãe era empurradora. E o pai era o centrado na casa, exatamente assim que funcionava. É isso. É exatamente Fala, assim. Nelson. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Essa é uma realidade, sim, isso é uma realidade sistêmica, tá? Isso é uma realidade comportamental sistêmica. Todos nós temos esse comportamento. E é interessante observar isso, separar, e como realmente isso coincide, né? Então, realmente tem base isso que está sendo dito aqui. Fala, Nelson. Ele deu uma saidinha aqui do Zoom, mas é que ele volta. Mas eu vou fazer a pergunta para ele. Está instável a minha conexão do Wi-Fi. Eu estou aqui nesse aqui no 3G, está sustentando, tá, gente? Eu vou ter que voltar, depois eu vou ter que juntar a imagem com o som, mas vai dar certo. Tudo bem. A gente já concluiu aí que tanto o empregado, aquele que trabalha com o empregado, o que sai para ser um empresário, eles dois são empreendedores. Perfeito. Mas sempre vem aquela curiosidade, né? Como é que um empreendedor olha na hora que ele tem o resultado do trabalho? Na hora que ele empreende, tá bom, agora eu vou poder usufruir daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou empreendendo. Como é que é isso na cabeça tua, na tua cabeça, né? Nesse momento que tu descobriste que tu estava produzindo alguma coisa a mais. Isso. Cara, olha só, eu vou ser muito honesto. Para mim foi assim, ó. Putz, cara, acabou a brincadeira. Parou de ser gostoso. Daí virou negócio, tem que estruturar, entendeu? É mais ou menos assim. E aí o que acontece? Minha mulher sempre falava comigo assim, ó. Cara, sossega, cara. Tu já vai pra próxima por quê, meu? Tu já quer outra coisa por quê? Porque isso, quem tem essa energia do empreendedor forte, pode sustentar, pode estabilizar, mas ele vai querer ir pro próximo. Ele vai querer buscar o próximo. Que seja dentro do próprio negócio. A gente está vivenciando isso aqui, eu estou vivenciando isso agora, eu sou 10 anos que eu atuo no mercado presencial. Eu estou entrando agora na venda de mentorias digitais online aqui agora. É uma evolução do processo, é um momento diferente. E aí, quando você começa a ver isso aqui, você começa a ver outro mundo, você começa a ver uma outra ideia. Cara, mas depois disso, já posso ir para tal lugar. Minha mulher falou de novo semana passada. Cara, sossega, velho. Tu não para, entende? Mas eu acho que é exatamente isso, sabe? Mas a primeira, eu confesso para vocês, eu não me lembro em qual situação que foi, mas foi aquela sensação, puta, fiquei adulto, cara. Foi mais ou menos assim, ó. Parece que tu sai daquela coisa que tá curtindo, sabe? Pô, fiquei adulto, cara. É um negócio muito louco, é um negócio muito louco. Mas eu adorei essa pergunta, porque eu nunca tinha parado para perceber e pensar isso. Eu adorei essa pergunta, Nelson. Nós estávamos comentando, e o Gilberto, na outra apresentação, o sabor de ter o resultado. Eu até tenho um recorte do Gilberto, onde ele conta quando ele teve que dar o primeiro preço de um trabalho dele. E o que deu como resultado aquele primeiro preço que ele deu, que ele foi até o Rio de Janeiro e voltou por conta do resultado do primeiro empreendimento dele. Eu vou contar então de novo aqui, porque a audiência. Ricardo, nosso pai era radiotécnico. Né? Então, ele é uma pessoa que lidava com toda a comunidade que tivesse um automóvel, tivesse um rádio com vibrador, ele não era transistorizado, e tinha as televisões e o sistema de navio que o pai atendia. E aí um amigo dele disse para o pai, eu preciso instalar o telefone, a central telefônica no motel que eu estou montando, primeiro motel da nossa cidade. E o pai, meu bonito, faz isso. E me mandou para lá. Eu cheguei lá, olhei dentro de uma caixa, uma central telefônica Ericsson de barras, crossbar que se chama, né? Era na época. E aí eu abri aqui, como é que eu resolvi? Me toquei para Porto Alegre para poder aprender como é que eu ia fazer. Fiz, funcionou, e aí o detalhe é que esse empreendedor do motel, ele não perguntou para mim quanto ia custar.
Ele mandou fazer. Tinha o aval do meu pai, do nosso pai, né? Eu fiz. Aí, quando terminou o serviço, e estava tudo funcionando, ele perguntou: quanto é que eu te devo? Eu estufei o peito e disse 780. Eu não sei se era 780. Eu não sei de onde eu tirei esse número. Eu só sei que esse dinheiro, eu fui para o Rio de Janeiro, passei 15 dias na casa dos parentes no Rio de Janeiro, conheci o Rio da companhia dos meus primos, que a família da nossa mãe é carioca, e voltei e ainda sobrou dinheiro. Porque fazer preço era uma coisa, foi uma experiência com 18, 19 anos. Quanto que eu te devo? 780. Olha só, né? Eu vou... A informação do preço, do valor do seu trabalho. Eu confesso que, assim, ó, no começo, para mim, foi muito difícil essa parte. Fazer preço, para mim, foi difícil nessa parte. Porque ainda, como eu falei, eu acho que eu tinha uma cabeça ainda muito infantil na época. Né? Eu estava descobrindo isso, estava aprendendo, estava sentindo o sabor disso nas primeiras experiências, né? Então, no começo foi difícil. Mas depois, quando você percebe, que é a história dos biscoitos, né? Quando você percebe que você está criando algo que não existe, cara, meu Deus, assim, ó, aquilo foi muito louco, porque as pessoas sonhavam com isso. Pô, vou poder comer a mesma comida do meu cachorro, cara, e vou dar um biscoitinho para ele, vou comer junto com ele. E aí postavam na internet, e não sei o quê. Cara, e aí a galera me mandando mensagem: ô, me traz pacote, me traz pacote. Eu falava: não acredito, cara. Eu não acreditava assim, sabe? E aí começou a pegar o dinheiro e tal, e eu falava assim: cara, que coisa louca. Porque é isso, né? Então a gente... mas tudo é um aprendizado. O empreendedor, cara, ele tem momentos que ele é um bicho burro. Tem momentos que ele é um bicho burro. Por quê? Porque quando fala de negócio junto. Mas quando fala de criação, não. Quando fala de criação, não existe adjetivo para o empreendedor. Né? Quando você olha ele junto com o negócio, ele é um bicho burro. É o que mais incomoda numa empresa. É o que mais traz prejuízo uma empresa se ele não souber, se a gente não souber orientar ele bem e não estruturar esse cara com visão empreendedora. Ele pode quebrar um negócio. Um empreendedor, ele pode quebrar um negócio, né, se ele não tiver a visão estratégica correta de um negócio. Agora, a beleza de você estruturar e dar liberdade para quem tem a visão empreendedora é algo sensacional. E aí eu vou falar algo aqui, eu trabalho com equipes jovens também nas empresas. Todo mundo está com dificuldade com as pessoas mais jovens nas empresas. Deve estar escutando bastante isso, né? Até fazem muita brincadeira com a geração Z, etc. E sim, de fato, tem algumas pessoas que são bem difíceis de trabalhar dessa geração nova. Porém, meus amigos, eles têm uma visão empreendedora muito mais desenvolvida do que a nossa. A questão é que falta só um pouquinho de direcionamento e orientação que eles não tiveram, porque, aquilo que eu falei antes, eles não têm a mesma estrutura familiar que nós tivemos de forma tradicional. Então, vamos lá, mais de 50%, hoje estamos em média já de 62% desses jovens da geração Z, eles não tiveram convívio com o pai. Ou a mãe foi solteira, ou os pais se separaram logo, né, logo cedo. Então, essa é uma geração que não teve o convívio de pai e mãe, como nós acabamos podendo ter na nossa história. E isso dá esse desequilíbrio. Dá muita criatividade ou muito controle. Se ficou muito tempo com a mãe, é muita criatividade e pouco controle. É por isso que eles não sustentam essa geração nova. Porém, o excesso de criatividade, se é bem orientado, dando base, alguém dando base para ele fazer o controle, ele não dá conta sozinho. A gente tem que ensinar e acompanhar. Essa é a importância do líder e gestor. Essa é a importância desse trabalho que eu tenho trazido hoje para as empresas, para eles serem essa base e fazer esse equilíbrio na força desses jovens. Gente, a força dessa juventude, ela é uma coisa absurda. É uma força que eu nunca vi antes, gente. E eles conseguem resolver problemas com criatividade que eles nos colocam no bolso. E é impressionante. Mas depende, sim, do líder, do gestor, que consiga levantar um pouquinho e equilibrar essa outra parte da consistência, da estrutura. Então, eu comparo muito o jovem da geração Z com o comportamento que nós tínhamos aí 20, 30, 40 anos atrás, lá quando começamos a ter algumas ideias diferentes, como empreendedores. E assim, gente, tem que lembrar o seguinte, tem uma música do Tiago Carreiro, eu não lembro agora o nome dela, que ele fala justamente isso, pô, é uma música lá de 60 e pouco, cara. E eu gosto dessas coisas das antigas, tá? Eu sou fã dessas coisas, tudo certo.
Eu estava escutando a música deles lá, eles falando assim, essa juventude não tem mais jeito, porque os filhos não obedecem mais ao pai. Cara, em 60 e pouco, o que, que tem de diferente daquilo que se falava naquela época sobre a juventude do que se fala hoje? As coisas só são um pouco diferentes, a gente precisa olhar com esse olhar diferenciado. E aí eu trago o que eu, como eu me considero realmente com uma visão muito empreendedora quando eu vou trabalhar com os empresários. Eu tento trazer essa percepção. E quando a gente consegue colocar isso em prática, eles têm um resultado que é absurdo. Porque realmente, sim, ó, eu sou um dos poucos que falam da força do jovem da geração Z. Todo mundo xinga a geração Z. Eu sou um dos poucos que fala bem da geração Z. E sei como potencializar a geração Z. Entende? Porque isso é algo que eu acho que se não fosse essa visão empreendedora, eu não teria essa condição de fazer essa entrega. E eu acho que isso é bem importante de comparar. Mas é comparar não para se comparar, é de comparar para entender. E eu acho que isso é sensacional, gente. Hoje, na visão de negócio, os empreendedores são esses jovens quando estão bem direcionados. Senão, a gente vai começar a ter alguns problemas, que as empresas vão começar a decair com querer sustentar uma coisa como sempre foi, porque foi como os mais antigos fizeram, e ela vai começar a decair resultado e perder o seu espaço para as novas que vão entrar também. Né? E isso está acontecendo. Eu ia te fazer uma pergunta, já antecipasse falando de como tu lida com os empresários da assistência, né? Mas, independente dessa condição, o jovem ele não tem o seu emprego como os nossos pais. Eu e o Nelson já não fomos, tu também não deve ser da geração do primeiro emprego e seu aposentadoria, né? Isso. Essa turma nova, eles enxergam o imediatismo, né? Como é que consegue conviver com essa maneira? E eu concordo contigo, a gente tem que dar oportunidade para eles e conduzir essa energia, tá? Como é que tu lida com isso, com os empresários que tu trabalha hoje? É da forma completamente oposta que nós fomos criados. Porque nós somos criados eu digo criados como funcionários, né? Nós somos criados como funcionários para receber tudo que é possível para querer ficar lá, no sentido de retenção com bonificações, com um plano de saúde, pronto, é isso que se olhava, ok? Quando a gente quer manter a pessoa da geração Z, a gente vai para o caminho oposto, que é o quê? Como é que esse líder e gestor vai poder formar esse cara para que ele não fique nessa empresa? Mas não é para ele querer ir embora, é para que ele não fique, porque ele tem que ser tão bom que ele vai ter que ou abrir para um outro negócio, ou ele vai ter que ir para uma empresa que dá suporte e sustenta o que ele sabe. É um caminho oposto que a gente foi educado, que é de retenção, de deixa o cara fazer isso aqui e continuar fazendo, né? Que é aquela ideia das máquinas, né? Do Charlie Chaplin lá, né? Não, cara, e ainda tem, sim, a maioria das pessoas que reclamam da geração Z tá pensando igual aquela galera. Tá ainda pensando em reter o cara para se aposentar. Não faz isso. Sabe o que é o mais louco? Quanto menos você faz isso, quanto mais você estimula a essa pessoa a sair desse teu negócio para saber muito para um dia ter o negócio dele, menos ela quer ir embora. Por quê? Porque quem é que faz esse estímulo? Vamos pensar de novo na estrutura familiar. Na história de pai e mãe, quem é que dá esse estímulo pro filho realmente ele ir e ter o melhor trabalho e ganhar mais dinheiro? É o pai. É o pai que diz assim, ó, cara, vai, mostra que você é bom. Mostra que você sabe, ganha essa, cara. É o pai que faz isso. Essa é a força paterna. Então, se você, como líder e gestor, transformar realmente o teu foco nesse jovem com entregar força paterna, quer dizer isso, assim, ó, cara, vamos lá, cresce, estuda mais, seja o melhor. Um dia tu pode ter teu negócio, um dia tu pode ter um emprego lá, não sei aonde, na NASA. Se tu estimular isso como líder e gestor, esse cara vai olhar para ti assim, ó, nossa, como esse cara me quer bem. Nossa, aqui realmente eu posso ficar porque esse cara quer ver eu crescer. Nossa, aqui eu vou fazer essa empresa crescer porque eu não quero sair porque esse cara me faz querer crescer. Porque daí esse líder e gestor, ele cumpre um papel de que essa pessoa não teve. E ela precisa, gente. E é assim que nós formamos a geração Z. E o mais interessante é assim, ó, chega um momento que sim, eles vão embora. Mas daí você também já está preparado como líder e gestor para outras pessoas também estarem se desenvolvendo desse jeito. Então você não sente quando essa pessoa vai embora, você comemora com essa pessoa quando vai embora. Só que essa pessoa vai conseguir fazer vai criar uma conexão. Isso é muito louco, tá? Eu vejo muito acontecer, e eu vi muito nesses 10 anos aqui. Essa pessoa que saiu, que foi muito estimulada para ser algo a mais, para sair dessa empresa, ela entregou muito. Mas quando saiu,
ela conectou a empresa que ela estava com a empresa que ela foi. Coisa que os empresários não faziam, não davam conta. Essa pessoa deu conta de fazer isso. É isso que é muito interessante, porque tem um ponto que é aqui da geração nova, é o seguinte, ó, nós criticamos eles que eles não sabem se comunicar. O detalhe não é que eles não sabem se comunicar, eles se comunicam muito melhor do que nós, só que eles usam outros meios. Nós comunicamos aqui, ó, na fala, no fio do bigode, certo? Cara, eles usam outros meios. E aqui é que está a responsabilidade nossa, como líder e gestor, e a responsabilidade nossa como pai. Porque o meu filho de 13 anos de idade, hoje, ele tem uma comunicação diferente. Ele não joga bola na rua com os amigos. Primeiro que a gente não deixa, porque não dá, é perigoso. Né? Eu jogava bola na rua com os amigos. Ele joga videogame online com os amigos. Essa é a bola dele com os amigos. Entende? Então, são realidades diferentes. Tem um preço que se paga? Claro que tem um preço que se paga. Porque no tempo do meu pai lá, o meu pai não jogava bola na rua. Ele tinha que ir carpir junto com o meu avô. Ele tinha que ir para roça junto com o meu avô. Entendeu? Era uma outra realidade. De geração a geração as coisas vão mudando. De momento a momento as coisas vão mudando. E se nós que estamos uma geração à frente não enxergarmos essas diferenças, a gente está matando a geração nova que vem. Seja de empregado, seja de funcionário, seja de empreendedor, seja de... Cara, o que for. Nós estamos matando esses caras. Então essa é uma visão que é totalmente oposta do que a gente está habituado. E as empresas que vêm reclamar assim, ó, Ricardo, me ajuda a resolver o problema de rotatividade. Assim, ajudo, vamos ajudar. Beleza. Porque ninguém quer trabalhar mais. Falei, concordo, tá? Ninguém quer trabalhar mais. Tá tudo certo. Eu entro assim na empresa. Aí quando começa a fazer o trabalho, eles começam a perceber isso, eles começam a observar isso. Ué, mas ninguém mais está saindo. Poxa, que interessante. E quando não está mais pessoas saindo, pessoas novas querem entrar. E aí você tem pessoas para contratar. Agora, quando uma empresa vive na rotatividade, quem vê isso acontecendo de fora, eu não vou trabalhar ali. Ali não sustenta ninguém. Deve ser ruim pra caramba trabalhar ali porque o pessoal não fica. É isso que o empresário ainda tá querendo segurar e reter. Esse é o problema. Ele está querendo segurar e reter. E eu acho que nós temos ainda muito para aprender com a geração nova. Mas muito para aprender mesmo. Eu não sei, cada um tem a sua fé, a sua religião, a sua crença. Eu sou católico, sou praticante. E eu observo isso nos últimos 10 anos dentro da igreja. O como os pais de 30 a 40 anos têm levado os filhos para participar. Ou seja, eu quero trazer o que nesse ponto? Não é religiosidade, tá? É como essa geração nova é mais focada em espiritualidade. A espiritualidade é o que traz esse equilíbrio do nosso operacional com o nosso ser, de quem a gente é. É o equilíbrio do pai e da mãe aqui, da força masculina e feminina. É o equilíbrio de quem eu sou como homem e quem eu sou como empresário. É como eu posso ser um bom empreendedor e como eu posso ser um bom empresário. Entende? Então, eu acho que a espiritualidade é algo que realmente está ficando mais forte. Sim, mas observe, eu só tenho trazido... Sim, tem problemas da geração Z? Claro que tem. Mas se eu focar nela, eu vivo nela. E, novamente, o empreendedor, se ficar focando no problema, meu querido, não vai para frente. Porque não tem uma empresa que eu passo que esses jovens não começam a dar resultado. Porque eu não vejo problema neles. Eu não vejo problema neles. É o contrário. Eu vejo a força que eles têm. Né? E isso é um desafio, porque eu preciso convencer diretor, preciso convencer gerente, preciso convencer... Cara, é todo mundo. Todo mundo. É uma empresa lá dos caras que falam assim, mas 20 anos eu trabalho desse jeito, esse moleque nunca faz direito. É assim mesmo, certo. Mas é por isso que eu sou apaixonado por esse trabalho. Porque realmente eu acho que é uma oportunidade, assim, ó, que a gente tem, que ela é única, cara. E esse contato com pessoas como vocês aqui, ó, que tem histórias incríveis, experiências incríveis, pessoas da minha idade dizem assim, ó, Ricardo, como é que você tem paciência de falar com esses caras que são mais velhos? Aí sabe o que eu respondo pra eles, gente? Eu respondo pra eles assim, ó, do mesmo jeito tenho paciência de falar contigo. Os caras da minha idade falam assim, como é que você tem paciência de falar com esse cara, velho? Do mesmo jeito tenho paciência de falar contigo. Tem umas coisas que é chato pra cacete, cara. Só que ficar aberto pra conversa. Está aberto para o que vem. Mas é isso, que falei demais aqui. Mas, voltando à pergunta, e já respondeste, mas eu quero voltar na pergunta, a rotatividade, ela, nessa maneira que tu conduzes, ela diminui. E essa rotatividade que acontece dentro desse seu trabalho é saudável para os dois lados. É saudável para a empresa e é saudável para a pessoa que está trabalhando. Porque toda vez que entra um novo, existe uma renovação de processo. Perfeito. Vai lá na tua máquina, vai lá na máquina que tiver que encontrar a solução. Então, toda vez que alguém vem novo, ele enxerga de uma maneira diferente. Isso ajuda a levantar o nível da empresa. Fala, Nel. Eu vou falar uma aqui que eu estou esperando uma hora para entrar com essa, né?
ele falou de geração Z, né? Eu comentei numa outra live aí com o Gilberto que eu fui trabalhar no supermercado e cheguei lá, me pediram para tirar duplicatas de Aham. documentos. E eu fui para a loja de cópias e pedi para fazer 2 cópias de cada. Eu não sabia o que era duplicata, né? Como é que é isso hoje, já caminhando pelo teu andar, né? Como é que é esse hoje, essa questão da geração Z acelerada Tá. e essa questão do treinamento, do conhecimento? Como é que é Vamos lá. isso? Primeiro que assim, ó, existe uma diferença de você olhar para a geração Z que é chão de fábrica e geração Z que é escritório, tá? São duas tribos completamente diferentes, tá? Primeiro que a geração Z de escritório, do escritório, ela entra no escritório porque ela sabe mexer um pouco mais no computador na internet. Pronto. Eles não têm a formação como nós, na nossa época, quem ia para o escritório tinha uma formação diferente, tinha um preparo para ir para o escritório, etc, né? Então é diferente a primeira coisa. Agora, exato. Agora vamos. Hoje, assim, ó, cara, isso foi muito louco. Teve um caso, cara, que até caiu na internet isso aí. Eu vi isso acontecer, gente. Onde a pessoa foi contratada para ir para o escritório da geração Z. E aí, na hora da integração, falaram assim, esse aqui é o computador que você vai trabalhar. O cara olhou assim, eu não posso usar o celular para trabalhar em vez do computador? Eu uso melhor o celular do que o computador. Você entende? Porque essa é a realidade deles. Então, assim, ó, tem coisas, tem tudo que é realidade. Mas vamos lá, vamos olhar para essa situação. A brincadeira, o trote, né, o falar sobre aquilo que é diferente, um treinamento. Você fala, aqui na cidade da VEG, né? VEG faz os motores elétricos e tal. Não morre a piada e todo mundo cai. Todo mundo cai, inclusive os novos, principalmente os novos que não entendem isso. Os caras chegam para trabalhar e vão dizer assim, ó, tu vai lá no almoxarifado 2 e tu vai lá buscar o desentupidor de fio elétrico. E faz os caras atravessar a fábrica inteira para buscar o desentupidor de fio elétrico. Os caras não têm noção das coisas, velho, entendeu? É uma coisa assim bem absurda. Mas o treinamento para essa turma realmente é mais desafiador. Por quê? Porque o que mudou? Vamos lá. No nosso tempo, a gente pegava o quê? O cara mais antigo, o cara mais experiente, e aí você colocava para treinar o novo. Era assim? Hoje você não pode mais fazer isso. Hoje a gente tem que pegar, então, o cara mais antigo para preparar o cara do meio do caminho, entre a geração desse mais antigo com o mais novo, para que esse mais novo fale com esse da geração mais nova. Por quê? Porque tem coisas que esse cara do meio do caminho entende do que a geração nova tem e entende do que a geração mais nova passa, mais velha passa. Se o cara direto for fazer... É a mesma coisa que dizer assim, ó, gente. Vocês imaginem que que hoje na tecnologia é o inverso, né? Hoje o vô precisa pedir para o neto para ajudar a mexer no celular. Ok? Imagina a mesma coisa, mas no inverso, tá? Porque se a gente pede assim, ó, para uma criança, pedir para vamos lá, vamos pedir para o meu menino, vamos lá, com 13 anos de idade, dizer para ele assim, ó, vai lá e troca o pneu do carro. Cara, eu com 9 anos de idade eu já trocava o pneu do carro. Você tá entendendo? Mas é uma realidade que naquela época furava mais pneu, tu tinha que trocar mais, tu tinha que aprender mais cedo. Estão percebendo como a gente precisa olhar para os momentos, a gente precisa respeitar as gerações. Eu adoro trabalhar com conflito de geração por esse motivo. Então a gente não pega mais do cara mais velho. A gente pega, assim, o do meio do caminho, mais conectado com aquele mais novo que já está na empresa, e esse do meio do caminho, mais conectado com o mais novo, que é a idade mais nova da empresa, mas já está mais tempo, é esse que fala com o cara da mesma idade. Não pode colocar um cara mais velho. Sabe por quê? Volta para a questão sistêmica. Esse cara da geração Z não sabe o que é uma figura paterna. Se ele não sabe o que é uma figura paterna, ele não sabe o que é hierarquia. Se ele não sabe o que é hierarquia, como é que ele vai entender que ele tem que obedecer um chefe? Ou alguém mais velho do que ele? Porque a figura de homem mais velho, ou pessoa mais velha que dá comando para ele, é de alguém ausente. Ele não sabe o que é isso. Estão entendendo por que a gente mudou agora e precisa fazer diferente? Então pega alguém que está no mesmo nível dele de idade, ou muito próximo, que consiga se comunicar de uma forma mais semelhante, e aí ele vai escutar. Ah, mas não vai passar tudo que o mais velho sabe. É verdade. Mas você conseguiu conectar alguém para que isso faça o meio do caminho. Que esse cara que já estava lá mais novo, fale com o cara da geração Z, mas que pode puxar a informação dos caras mais velhos. Então, dá um trabalhinho a mais? Dá um trabalhinho a mais. Mas quando você entende como isso funciona e você põe na prática para funcionar e para rodar, gente, é uma coisa que assim, ó, muda em um mês uma empresa inteira. Você não vê mais
diferença praticamente de idade na conversa entre eles. É uma coisa bonita de ver o respeito da geração Z para as pessoas mais velhas. Mas se não é feito desse jeito, não existe respeito da geração Z para as pessoas mais velhas. Interessante, né? E aí vem a rotatividade. E gera rotatividade, é claro. É claro que gera. Como é diferente, né, gente? Não, é bem interessante já. A maneira como tu já está conduzindo, né, esse pessoal que tu tens dado assessoria e o caminho que está vindo para a mentoria, né? Sim. Porque esse papo online com quem contrata como mentor, ele agrega um conhecimento fantástico para o empresário, né? Claro. E tem uma outra coisa aqui, ó. Vamos lá. Treinamento, mais uma vez, para continuar esse assunto que é bem importante. Eu treinei uma empresa aqui, familiar e tal, e eles estavam reclamando muito. Foi claro, foram os pais abriram, daí os filhos estavam tocando agora. Aí eles estavam contratando pessoas mais jovens, os filhos tinham minha idade também, 40 e poucos anos. Aí contratando pessoas mais jovens e tal. E eles indignados, esses rapazes aí dos 40 e poucos anos, que é uma loja de componentes elétricos e de casa, aí, luminárias, etc. E aí eles indignados, que assim, porra, quando vinha o fornecedor, a primeira coisa que eu queria é que o cara me ensinasse tudo, para mim conhecer tudo que tinha do equipamento, para mim poder chegar ao cliente e falar o que tem para o cliente hoje. Hoje a moçada nova não quer saber nada. Eu falei, tá, mas vocês estão querendo que eles se comportem como vocês comportavam na idade de vocês? Não dá? Aí, como é que a gente faz então? Eu falei, faz o seguinte, ó. Eu sei que esse fornecedor de vocês tem catálogo eletrônico. Eu sei que esse fornecedor de vocês tem catálogo eletrônico. Pega esses fornecedores e dá um treinamento para o como essa moçada nova pegar um celular na mão e usar a lista de produto, o catálogo eletrônico na frente do cliente. Porque isso ele sabe fazer muito bem e ele vai vender melhor do que tu, porque ele vai ler na hora tecnicamente o que precisa. Porque esses aplicativos hoje que o teu fornecedor tem, ele já vai estar definido conforme a necessidade do teu cliente. Já está pronto que você pode comprar online desse jeito. Ah, Ricardo, mas aí os caras ficam com o celular na mão, é o que a gente não quer. Eu falei, cara, não adianta querer fugir dessa realidade, é a nova realidade, meu querido. Porque assim, ó, o teu vendedor vai estar com o celular na mão, o teu cliente vai estar olhando e vai dizer assim, pô, pode me passar isso aí, o cara passa na hora. E aí o que aconteceu? Eles fizeram isso. Cara, eles aumentaram o faturamento deles em 30% em 2 meses. Você tá entendendo, cara? Porque é só adequar a realidade. A gente tem que parar de ser teimoso. A gente que é mais velho, a gente é muito teimoso, cara. A gente tem que parar de ser teimoso. A gente tem que entender que agora a gente precisa... É igual a inteligência artificial. Ou a gente se adapta, ou a gente é engolido. A inteligência artificial é a mesma transição que foi da máquina de escrever para o computador de antes. Não tem como fugir mais. Né? Então, assim, ó, é isso que muda. Um treinamento de vendas, por exemplo. Eu vou treinar o cara para ser bom tecnicamente. Para quê? Se tu tem um software que não erra. Eu vou treinar o cara a usar o software para não errar. Entende? A gente tem que mudar o foco. Tem que mudar o foco da realidade do momento. E aproveitando essa sua dica da IA, né, inteligência artificial, a gente está aprendendo a usar bastante, né, agora. E o interessante é, quando tu precisava de um texto, ou precisava de uma correção, ou precisava de uma ideia, tu procurava uma outra pessoa, uma outra mais velha, tinha que ir lá na casa dela. Hoje tu pega isso que tu queres saber, vai ali no exemplo, né, do chat GPT, escreve o que tu precisa e ela te dá isso aí. Né? Então, a inteligência artificial, ela realmente veio para ficar e isso as pessoas têm que entender e têm que aprender a usar, né? Mas tem um detalhe importante aqui sobre isso. Quem é mais jovem, quanto mais jovem a pessoa ela não pode apenas usar a inteligência artificial. Ela tem que pedir sim, ela precisa aprender isso é muito interessante, ó. Ela precisa aprender a conversar com pessoas mais velhas para tirar proveito da inteligência artificial. Eu vejo pelo meu filho com 13 anos, tá? Ele não sabe aproveitar a inteligência artificial. Ele não consegue utilizar a inteligência artificial ainda. Aí, quando a gente conversa, eu construo com ele uma ideia, aí, a partir dessa ideia que ele conversou comigo, ele consegue pesquisar na inteligência artificial. E isso é uma outra coisa que nós, como líderes de gestores, temos que ter paciência, porque a gente diz assim, ó, pô, já tem inteligência para te ajudar ali, cara, e tu tá dependendo de mim de novo. Que bom, ele tem como se modelar em você. Ele tem como se modelar na tua experiência, na tua vivência. E isso a gente precisa olhar com cuidado, tá? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade de líder e gestor nessa hora. Então,
A pessoa mais nova, ela consegue, tem ferramentas na mão? Tem. Mas assim, ó, por que eles ficam daí uns. Aí sim, aí ficam uns bocazão, tá? Fica bocazão, por quê? Porque eles não têm referência masculina. Mas meu filho tem uma referência masculina, que sou o pai aqui. Eu tô com ele, né? Nós estamos juntos, a gente tá sempre. Ele agora começou, faz 3 semanas, começou a trabalhar comigo aqui, ele é meu assessor aqui no escritório. Então é uma experiência nova e diferente. Ele tá usando a IA, ele tá usando o Canvas, ele tá usando o editor de vídeo. Ele não está conseguindo fazer nada direito que eu estou aproveitando de verdade. Mas essa paciência do aprendizado, essa troca, essa frustração que ele sente, essa minha ida até ele quando eu vejo ele frustrado e oriento e converso, é que vai gerar ele um bom profissional um dia. Porque nada mais é o que eu faço com ele, o que todo gestor tem que fazer com a sua equipe. Não só cobrar o resultado. Ah, mas tem a tecnologia na mão. Tá bom, cara, mas a gente tem que educar a pessoa a usar. Entende? Tem tudo isso ainda. Agora, nós, sim, os maiores beneficiados da inteligência artificial somos nós, os mais velhos. Porque ela acelera e faz coisas que nós não daríamos conta de fazer sozinho. Eu teria que perder muito tempo para aprender. E agora a gente está fazendo mais rápido. Nelson, mais alguma coisa, Nelson? Eu estou esperando, eu estou sempre esperando por alguma coisa aqui. Eu fico esperando, fica em silêncio, a gente fica ficando conversa, né? Se tu deixar eu falar. Eu vou contar um caos e vou estender com eu achei interessante essa conversa da turma da inteligência artificial, da geração Z e tudo. Então eu vou contar um caos para fazer a pergunta, né? Eu, quando bem novinho, eu tive a chance de mandar a minha cachorra viajar de avião antes mesmo de eu poder pisar num avião. Olha só. A minha cachorra viajou de Porto Alegre para São Paulo de avião e eu fui de ônibus. O Gilberto controlou o tempo do despacho para que eu chegasse em São Paulo e pegasse a cachorra. E quando chegou em São Paulo, eu não tinha como levar de ônibus para Campinas. Eu tive que pagar um táxi, e era uma fortuna, Sim. tanto passar de avião para cachorra, quanto táxi. Isso eu pude fazer graças ao meu ganho como empreendedor. Ótimo. O meu ganho empreendedor deu essa possibilidade. Eu tinha o meu no bolso para fazer alguma coisa, aquilo que eu queria. Já tinha passado da etapa da necessidade passado para a etapa do prazer. Como é que administrar isso nessa turma toda, nessa geração G? Como é que é fazer essa conexão do prazer, do aproveitar e do ganhar e do contribuir? Porque essa pessoa da geração Z, ela tem que deixar voar, porque a empresa voa, senão a empresa não vai voar. Beleza. Né? Vamos olhar. Juntar essa valoração, esse mix de prazer, ganhar, se sentir retribuído. Como que é isso? Vamos lá. O que nós precisamos de retribuição, o que nós precisamos de reconhecimento é muito diferente do que eles precisam. E a prova disso é o Frei Gilson com 7 milhões de seguidores às 4 da manhã. Cara, o Frei Gilson às 4 da manhã com 7 milhões de seguidores, cara, rezando um texto com ele. Inclusive, gente que nem é católico tá rezando junto com ele porque tá achando legal. Por que gente que nem é católico tá rezando um texto junto com ele? Já para se perguntar? Porque a nova geração, e tem uma coisa interessante, tá? Sempre nós que somos mais velhos, nós vamos começar a tender a ter comportamentos parecidos e semelhantes à geração mais nova. Isso é natural em todas as idades, todas as gerações, tá? Porque são coisas novas que acontecem, a gente quer acompanhar e a gente vai, sim, tender a ter comportamentos semelhantes à geração mais nova. E nós estamos já tendenciando a ter esse comportamento do que é o importante para nós. O Frei Gilson coloca 7 milhões de pessoas lá nessa live, não é porque a galera quer rezar. Tem quem quer rezar. Mas é porque as pessoas querem fazer parte de um grupo. Fazer parte é a maior recompensa para a geração Z. Não é o dinheiro. Ah, mas eles só vêm pelo dinheiro. Não, se eles estão cobrando dinheiro, é porque eles não estão em primeiro lugar, se sentindo parte. É a primeira coisa. Eles não estão se sentindo parte. E acontece pelas empresas. Não estão se sentindo parte. Segundo lugar, eles não estão aprendendo uma coisa nova todo dia. Se eles não aprendem uma coisa nova todo dia com o cara, vai procurar outro que ensina todo dia alguma coisa nova. Aí tem umas outras coisinhas, mas daí pode chegar o dinheiro ali para frente, entendeu? É o terceiro, quarto, quinto problema.
Se o cara já está reclamando de dinheiro, ele não tem o mínimo para ficar lá. Por quê? Para nós, a sensação de conquista, cara, olha o que eu dei conta. Pô, trabalhei, ganhei a grana, consegui pagar esse negócio para fazer acontecer. Cara, isso para eles não faz nem cheira, sabe por quê? Porque assim, ó, para a gente comer, a gente tinha que fazer muita coisa, tinha que ir no mercado, tinha que preparar, tinha que cozinhar. Para eles comer, eles pegam o celular e dizem assim, iFood, e pronto, e vem comigo. Em 15, 20 minutos eles estão comendo. Para eles ir de um lugar para o outro, tem Uber. Para eles mandar um cachorro de Porto Alegre a Campinas, eles iam conseguir isso provavelmente na comunidade deles, na comunidade digital, carona até lá. Não ia pagar um A. E o tesão deles é você dizer assim, ó, na mesma história. Eu tinha esse amigo que fez tal coisa, eu participava de tal grupo que foi levado desse lugar para cá, eu estava naquele outro grupo que fez tal coisa. Eles não vão falar do ter chego no lugar. Eles vão falar dos grupos que estavam envolvidos até fazer isso acontecer. Porque eles querem se sentir parte de grupos. E, novamente, vem pelo mesmo problema de origem. Família. A estrutura familiar é diferente. Eles não se enxergam, eles não sentiram o que é fazer parte de um grupo estruturado. Você entendeu? Olha como isso é interessante. Sempre volta para a mesma situação, né? Mas a conquista deles de eles mandarem hoje um cachorro de Porto Alegre para Campinas, vai ser contando para vocês assim, ó, aquele cara conseguiu isso, aquele grupo que eu participo fez isso, aquele outro grupo dos amigos dos cachorros do Cerezone fez tal coisa. É assim que eles vão contar. Eles não vão contar pelo eu dei conta de pagar e fazer acontecer. Entendeu? E realmente eles têm esses meios, eles têm uma criatividade absurda. A comunicação, eles têm grupos que nós não fazemos ideia que eles participam, gente. Eles têm grupos que nós não temos ideia que eles participam. E isso é muito interessante. Porque assim, ó, esse negócio de achar que alguém que está, por exemplo, numa empresa, né? Achar que daí o teu funcionário ele não está falando com o funcionário da concorrência, esquece, isso não existe mais. Eles estão o tempo todo conectados. É um mundo muito diferente. Mas o que estimula essas pessoas não é o que nos estimulava. É algo totalmente diferente. A tua pergunta foi incrível, foi sensacional. Eu vou, inclusive, usar e fazer um recorte uma hora sobre esse tema. Vai ser bem legal. Gostei da ideia. Depois, esse vídeo todo, tu vai ter acesso a ele, depois tu recorta o que é interessante. Tem bastante recorte aí. Vamos aproveitar, vamos falar de novo do nosso livro, Eu, Tu, o autor palestrante, 22 de março, em Porto Alegre. Perfeito. E passo o teu arroba, onde te encontra. Isso, vamos lá. Quem está acompanhando aí, quer me seguir no Instagram, ali em cima não está escrito lá o Gilberto, lá, o nome dele, lá em cima, na telinha aí da live, tá? Clica naquela setinha para baixo, vai aparecer o meu nome, vai aparecer o nome do Nelson. Quem está seguindo ali, já segue o Gilberto, não pode seguir o Nelson, pode seguir o Ricardo. E quem está vindo aqui através do meu também, pode seguir os dois ali do mesmo jeito, tá? Só seguir lá e acompanhar, que a gente vai contando as novidades por lá também, tá? Direto do Instagram, a gente acaba colocando aqui nas outras redes também, né? A gente compartilha por lá também. Mas quem está aqui agora, para não sair da live, segue a gente por ali, que fica mais fácil. E depois, quem for assistir também no YouTube, não esqueça do Triplo C, né? Colocar o compartilhar, o curtir e o comentar, além de se inscrever nos canais respectivos. Exatamente. Fala, Nelson. Seguir nós todos, né? Novos seguidores. Aqui, novos seguidores, né? Isso mesmo. Assim, não sei se a gente já está... Eu queria continuar mais, mas o tempo está indo embora, né? Estamos em 1h07 minutos. Isso aí até que para nós conteúdo é bom, né? Lembra? Nós vamos ter que trazer uma continuidade desse assunto mais tarde. Vai ter que voltar de novo, porque a conversa cresceu muito. Cresceu muito e está cheia de coisas novas e que vai demorar até para minha cabeça juntar tudo isso, tá? Eu sou um cara muito acelerado, demais acelerado, ao ponto de pessoas dizer, para. É bem como acontece contigo, assim. Para. Eu sou muito acelerado. Mas, assim, às vezes você depara com algumas informações que não estavam constando na minha inteligência artificial. Mas o que pegou aí? Fiquei curioso. O que mais pegou aí para ti nessa hora? Muito essa coisa da turma da geração Z, da turma nova. E eu já tinha observado isso, mas não conhecia isso com a técnica. Às vezes você sabe das coisas, mas não conhece a técnica. Não sabe a
técnica para lidar. Eu sempre trabalhei com muitas pessoas muito jovens, a minha empresa sempre teve molecada, sempre gostei de trabalhar com molecada. E sempre lidei muito bem com a molecada. Só que a molecada nova é outra agora. Ela é outra. E o lidar tem que ser diferente. Tem que ser diferente lidar. E esse teu lidar que tu estás apresentando é que acrescentou muito em mim. E principalmente, assim, voltando à questão da inteligência artificial, eu vou só fazer uma complementação. A inteligência artificial tem que saber perguntar para ela. Se não souber perguntar para ela, ela vai responder errado. Exato. Tá? Mas é assim, ó, muito enriquecedor, assim, olha, vai, eu só quero até aí para poder tomar cerveja e conversar. Não, mas não tem, porque a gente pode repetir quando vocês quiserem. Eu adoro conversar com vocês, gente, sério, é demais. Primeiro que eu já falei, eu admiro vocês, porque assim, ó, quanto a gente tem que entender, para mim isso é muito fácil, vamos lá, entenda isso. Para mim é muito fácil eu estar no meio das gerações, tá? É fácil eu entender com empatia as dificuldades e desafios que vocês passam, mas aí eu admiro com as dificuldades que vocês têm, que vocês não nasceram nesse mundo, né? Eu vi sim a internet nascer, a informática aí ficar acessível quando eu era muito criança, então foi mais fácil para mim, né? Vocês já eram adultos, tinham uma história, já estavam com a vida já construída e isso apareceu, né? Começou a aparecer, vocês já estavam praticamente encaminhados em tudo, aí essa coisa de tecnologia e internet apareceu. Então, assim, eu admiro muito, em primeiro lugar, vocês que conseguem realmente estar realmente conectados, estar realmente buscando, participando disso. É a primeira coisa que eu tenho para dizer. E a segunda que eu queria dizer só para ti é a seguinte, ó, não fique preocupado, porque muito do que eu trouxe para vocês, você não vai encontrar em livro. Por um único motivo. Qual que é a minha facilidade de lidar com a geração Z? Eu vou contar o meu segredo. Eu tenho TDAH, cara. Então a minha cabeça é muito parecida com essa molecada, velho. Isso é um modus empreendedor. Então eu não parto dos livros, cara. Eu parto de como funciona a minha cabeça. Esses moleques devem estar pensando igual eu, quando tô louco. Vocês entenderam a minha percepção? E sim, isso foi um movimento de empreendedorismo muito forte para mim lidar com essa geração e trazer o resultado que eu trago. Tá entendendo? Olhar para, de novo, é olhar que não existe essa de coisa boa e coisa ruim. O Ricardo completo, que tem o TDAH, que ferra com ele uma parte da vida, é o que está trazendo resultado de outra parte da vida dele. E olhar para a geração Z entendendo isso, que eles são novos, são meio desconectados com algumas coisas, com os mais velhos, não dão valor para outras, mas tem outros que são muito bons. E eles são completos desse jeito. E nós éramos completos quando nós começamos a trabalhar, do jeito que a gente era. E os nossos pais eram completos quando começaram a trabalhar, do jeito que eles eram, com a parte boa e a parte ruim. Entende? Mas é manter a percepção, só que de uma forma atualizada. E esse é o meu segredo. E por isso que não existe a metodologia a ser seguida. E é muito fácil de eu me conectar com eles. Então a geração Z se conecta comigo, porque realmente eu dou esse espaço, eu dou essa abertura. Eu deixo a minha cabeça rodar como rota deles. Eu solto, tá? Eu solto o freio e deixo ir. E aí me facilita ter essa percepção. Entende? Então, assim, sim, eu estou escrevendo, eu tô estruturando, mas eu já estou vendo que não vai adiantar nada. Então, o que eu estou percebendo? Formar líderes é a continuidade dessa condição. Não vai ser um livro, simplesmente. Não vai ser uma teoria, porque ela vai mudar a cada dia que passa. Porque cada inteligência artificial, cada atualização do ChatGPT muda a nossa realidade de uma semana para outra do que a gente faz. Não é assim? Muda completamente. Mas é isso, gente. Mas sim, nós vamos repetir. Eu estou à disposição. Eu adorei essa conversa também. Eu vou botar na frente da tela de apresentação, vou botar assim os 3 TDAHs. Boa, tá bem, cara. É isso aí, cara. Pô. E é muito louco isso, né? O que dá que você descobriu que é TDAH? Me conta. Olha, eu descobri faz pouco tempo, porque eu comecei a... quer ver uma coisa interessante? Sabe que o único versinho que eu conheço na minha vida é o Batatinha Quando Nasce. Eu nunca consegui decorar verso. A tabuada, eu aprendi a tabuada usando artifícios de raciocínio. Isso é como um TDAH. Tá? Tem algumas multiplicações, são fáceis. 9 × 9 é 81. Mas quanto é 9 vezes 6? Aí 9 vezes 6 para mim é 10 menos 6. Uhum. Tá? Uhum.
vou para 66, tá? Eu chego a 54. Então, quando eu comecei a identificar isso, eu digo, fulano fez medicina, fulano fez engenharia, eu não consigo sentar na frente de um livro e ler, então vou desenvolver o que eu tenho de bom e vou tocar a vida desse jeito. Isso. Então, realmente, o TDAH, qualquer característica tem que aprender a tirar dela o máximo, né? Sem dúvida. Não tem dúvida. E se não fosse TDAH, eu não seria generalista a ponto de conseguir olhar para o mais velho, para o cara da minha idade, para o cara mais novo. Você entende? Porque o TDAH é generalista, né? Então facilita. Mas não quer dizer que eu não tenho hiperfoco. Eu também sofro muito com o meu hiperfoco às vezes, tá? Eu tenho bastante momentos de hiperfoco. É por isso que eu acabo estudando tanto e buscando tanto. Só que eu esqueço do mundo ao redor. Aí eu apago, não existe mais nada ao redor. É que nem eu aqui na live. Cara, acabou o mundo para fora aqui. É só nós três nesse mundo, tá tudo certo. Então é aqui, é por isso que daí eu trago e entro com profundidade e tal, porque fica mais fácil. Eu tô nesse mundo aí hiperfoco que tá acontecendo. Mas é a força que eu tenho, cara. Esse defeito do Ricardo é o que traz a força que ele tem. Isso não é um defeito, é a característica, né? Mas aí que tá, eu não vejo como defeito. Eu faço assim, né? Não, eu faço assim porque né, a gente brinca, mas não é, cara, isso não é uma doença, não é um defeito, cara, é uma condição e pronto, acabou. É uma condição. Ricardo, a gente com certeza nós vamos ter outra data. Vamos sim. Porque esse assunto não ficou esgotado. Que fica muito longo, já são 9h15, nós estamos 1h15 de conversa. Vai ter bastante material, tanto para ti quanto para o Nelson, para mim, para a gente usar de recorte. Tá? E nós decidimos também que nós vamos multiplicar as nossas lives, tá? Certo. Tu está sendo o primeiro entrevistado, tá? Mas nós vamos fazer uma live nossa e uma live de entrevista. Legal. Tá? E uma só não vai chegar na frequência, senão vai levar 52 semanas para cumprir um ano, não. Então vamos dobrar isso aí. Tá? Vamos dobrar a meta agora, então nós vamos fazer mais e nós vamos trazer. Então nós vamos trazer outros empreendedores para contar outras histórias, tá? E nós vamos voltar a conversar contigo. Que até lá, quando chegar a vida de novo, já tem outras histórias do comportamento dos teus clientes. E tem muita gente, nem passou pela superfície, só raspou um pouquinho ainda, mas é isso mesmo. Mas fique à vontade, estou à disposição. Eu adorei essa conversa com você, gente, fantástico, demais, de verdade. Nelson. Obrigado. Não, só agradecer. Achei ótimo. Eu tive que mudar até o tempo do Zoom, eu tinha colocado para as 20h15. Aí, enquanto a gente estava conversando aqui, eu já entrei no Zoom, já mudei o horário para não ter perigo de cair a gravação. Porque isso aqui, para mim, é tudo novidade. Na pandemia, eu usei o Zoom. Eu usei o Zoom porque como dizia o meu colega de trabalho, meu gerente, ele dizia assim, tu és o gerente de quem fica em casa. E eu atendi o pessoal e fazia reunião no Zoom, tal, então eu tinha esse conhecimento. E eu conheço informática, eu já trabalhei bastante com informática e tal, mas eu não tinha essa coisa de editar vídeo, pegar pedaço, montar canal, fazer gravação. E a próxima live já vai ser diferente, vai ter mais coisas. Essa aqui nós estamos conversando, eu estou gravando no Zoom. A próxima, se tudo correr bem, eu quero já fazer ela online direto no YouTube já. No Instagram e no YouTube, muito tempo, as duas juntas. Não, e repare que, interessante que nós estamos, neste momento, nos dois canais. Nós estamos fazendo essa live ao vivo no Instagram, tá? E estamos fazendo a nossa reunião no Zoom, que vai gerar material para os nossos vídeos. Perfeito. Maravilhoso. Muito bom. Vocês estão de parabéns, de verdade. Vocês estão de parabéns. Eu estou assim, impressionado. Pode ter certeza que eu vou comentar sobre vocês nos meus treinamentos. Para a geração nova, eu comento das pessoas que são, mas ali buscam e se conectam também. Pode ter certeza. Vou conectar com vocês. Isso aí tem um preço. Tá? Falar da gente já tem um preço. E agora? Quer saber que eu vou cobrar desse negócio. Que Maria. Ali, tá vendo? Mas, Ricardo, assim, tu é o nosso convidado e eu acho que o fechamento tem que ser feito por ti. Tá? Então, dá o fechamento, dá o teu recado, aquilo que tu acha legal, tá? E a mensagem que tu acha mais conveniente de passar, deixar. Vamos lá, então tá bom. Gente, olha só, o que eu quero deixar justamente para todo mundo aqui, são esses momentos que a gente pode experimentar o que a gente acabou de passar,
que é o que forma quem a gente é. Porque um empreendedor, de fato, ele não tira do nada, ele tem referências. E ter pessoas que a gente pode contar, a gente pode conversar, a gente pode compartilhar de ideias, que é o que aconteceu aqui nessa 1h20 que foi sensacional, é o que gera realmente um resultado que pode mudar a vida do cara como empreendedor. Tá? São as conexões que ele faz com as pessoas. Porque nós nos conhecemos há muito pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há tempo demais. E o empreendedor, ele tem essa habilidade de criar conexões com as pessoas e com aquilo que ele cria. Tá? Então fica essa mensagem aí. Invista mais nas relações. Invista mais no ser humano, em quem você é. Para daí você ser melhor na tua vida e nos seus negócios. É isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Grande abraço para vocês, meus amigos. E até a próxima. E até a próxima oportunidade. E muito obrigado pela audiência, né? Que nós isso aí. audiência aqui teve picos bastante interessantes. Vamos ver depois como é que fica o adiante. Chegou a 10, tem um horário com 10. Tá bom. Tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez. Valeu, tá gente. Bom. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.